que é um pouquinho mais calada, e normalmente nós tendemos a fazer uma série de juízos em relação a ela. Ah, esse cara é boa gente, esse cara é malvado, ele é bom caráter, ele tem um bom caráter. Né? E o conciliador ele não pode se permitir isso, porque ele não conhece o que aconteceu antes. Né? Eu tenho uma dinâmica que eu faço em cursos de mediação, e que infelizmente aqui não dá, é exatamente para a turma se conhecer. A gente pede que cada um fale uma verdade e uma mentira em relação a si mesmo. Né? Então, uma verdade seria uma verdade e uma mentira em relação a si mesmo, sem dizer qual é verdade e qual é mentira. Né? Por exemplo, alguém diria, eu jogo tênis 3 vezes por semana, tá? E a outra frase seria, eu gosto muito de sushi, ou alguma coisa assim. Então, para que as pessoas digam o que acham, o que é verdadeiro e o que é falso. Né? E é muito comum as pessoas dizerem, não, eu consigo identificar só pelo olhar, se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. E quando a gente nota, e depois passa uma segunda vez na turma para ver, para a pessoa dizer o que é verdade e o que é mentira, né, a gente nota que a nossa apreciação em relação às frases, obrigado, são muitas vezes falsas. A gente acha que a gente sabe identificar se a pessoa está mentindo ou não, e não sabe. Algumas vezes a gente acerta, mas muitas vezes a gente erra. E a ideia na autocomposição é exatamente que nós não estejamos nos permitindo fazer esse julgamento. O que nós estamos analisando é o comportamento e o desdobramento daquele comportamento na relação daquela pessoa. E fazendo as perguntas, o que vai acontecer se você fizer isso? E ele vai fazer o quê? Né? E para isso, não dá para fazer isso em 5 minutos. Eu gosto muito dessa dinâmica por um motivo. Nós temos 5 minutos para negociar. A negociação começa quando? Só nas rodadas bônus? Alguém começou a negociação antes, sem verbalizar, sem roubar, vamos dizer assim. Se você mostrar um C para as outras pessoas, você já está negociando. Né? Se você mostrar um D para as outras pessoas, já está negociando. Uma pergunta que se faz em relação a essa dinâmica é qual seria o correto? Começar a dinâmica mostrando um D, dizendo, olha, gente, eu vou jogar D. Ou começar a dinâmica jogando um C? Ora, depende da pessoa com que nós estamos interagindo. Né, do grupo. E outra coisa que aqui nessa dinâmica fica extraordinariamente difícil, é muito mais difícil a gente escolher um padrão de jogar C ou D num grupo de 6. 6 é um número bem elevado de partes para a gente interagir. E a tendência é, não sabendo o que jogar, vamos jogar D. Curiosamente, o equilíbrio de Nash em dinâmicas com muitas rodadas é pela cooperação. O equilíbrio de Nash na dinâmica do prisioneiro é pela não cooperação. Né? Normalmente, a dinâmica se equilibra naquela situação. Né? Não só por serem, vamos dizer assim, pessoas saindo de uma joalheria, mas pela própria estrutura. Ok? Bom, vamos continuar. Questões até aí? Dúvidas? Vocês notaram que eu realmente, indiretamente, estava induzindo a jogar em D. A ideia, e ali naquele grupo, foi exatamente, olha, se vocês conseguirem jogar D cedo, vocês vão chegar à conclusão que D vai produzir um resultado negativo e lá no final vão conseguir jogar C todos. E a ideia de separar grupos de pessoas amigas é porque muitas vezes, quando alguém joga C, e eu já caí na bobagem de aplicar essa dinâmica com 4 para 2 casais, e eu consegui passar um fim de semana horroroso com casais de amigos no litoral de São Paulo, em que o casal começou brigando sexta-feira em função do jogo, e domingo, na hora de ir, ainda lembrava, você jogou D, você jogou D. Isso. Tá, olha só, a análise que foi feita pelo
Flood-Drescher, né, é uma análise puramente matemática. Aqui a gente desconsidera, se nós tivéssemos, vamos imaginar, um católico praticante ou uma pessoa que se preocupa muito com fazer o que considera absolutamente correto, né, uma pessoa muito altruísta, isso vai alterar os desdobramentos. Tá? A preocupação do Flood-Drescher era mostrar o raciocínio matemático da dinâmica. Né? Sem dúvida, se tiver uma pessoa mais propensa a ter determinados sentimentos, ela vai jogar em um sentido ou em outro. E é por isso, a pergunta é muito boa, é por isso que, eventualmente, no caso desse marido que estava muito aborrecido com a esposa, os sentimentos tiveram que ser endereçados antes de se desenvolver o raciocínio. O que vai acontecer dali para frente? Por quê? Se ele virar e... se a gente tentar desenvolver esse trabalho de prever resultados e assim por diante, sem endereçar adequadamente os sentimentos, como bem indicou o Roberto ontem, a gente provavelmente vai ter uma pessoa que não vai conseguir desenvolver o raciocínio. Por quê? A gente vai ver mais para frente em teoria de conflito uma resposta um pouquinho mais completa para isso. Eu acho que aqui também é a ideia da justificativa interna dele, né? Do remorso no sentido de justificativa dele. A mulher, por exemplo, quando recebeu as crianças sujas, ela pôs na cabeça dela, eu vou dar o troco, é a justificativa. Ela faz isso achando que aquilo é um direito dela. Né? Então mais ou menos aquilo que você cria como uma justificativa. Fez isso para mim, então eu vou fazer isso. Mas é meu direito fazer isso. Né? Então eu faço isso sem qualquer remorso, no sentido de que eu tenho os argumentos necessários para poder autorizar esse meu comportamento. Isso. E, naturalmente, a gente continuando nisso, a gente chega a uma solução destrutiva. Né? Bom, importância, então, do equilíbrio de Nash. Pode-se afirmar que... Eu apanho muito desse tipo de formato. Ok. Pode-se afirmar que a conciliação somente produz bons resultados se a parte se comporta de maneira ética? Não, não necessariamente. Nosso papel é demonstrar as consequências do fato e a gente vê que o equilíbrio é que, eventualmente, eles se comportem de uma maneira produtiva. Tá? Eu não queria muito entrar em questões de ética em negociações, né, porque é uma aula por si só. Pode-se afirmar que serve somente para pessoas boas, já tratamos isso também. Bom, então, a relação de cooperação com denúncia, quer dizer, trair, jogar D, não deve ser tratada de um aspecto ético. Né? Se nós tratarmos de um aspecto ético, as partes vão se sentir julgadas pelo conciliador. O que você está fazendo é errado. E elas vão tender a se justificar. É errado o que eu estou fazendo, mas o que ele fez também foi errado. E aí a gente transforma um processo que tem que ser prospectivo em um processo retrospectivo. Então, o papel do conciliador, na hora de endereçar as partes, é fundamental para dar um enfoque prospectivo. Ele não deve julgar do ponto de vista ético ou não. O que ele pode analisar é questionar se aquele comportamento é eficiente ou não para atender os interesses daquela própria parte. Então, aquele marido que está muito aborrecido, se ele começar a espizinhar a esposa, será que ele vai conseguir o que ele quer, que é um relacionamento bom com os filhos, um ambiente agradável para que a nova companheira dele possa ter contato com os filhos e assim por diante? Provavelmente não. Então, mostrar que aquele comportamento atinge os interesses dele, principalmente. Eu não vou entrar nisso com muitos detalhes, mas naturalmente fica pendente a pergunta, poxa, mas falamos de identificar sentimentos e o que aconteceu nesse caso em que a parte estava extraordinariamente envolvida emocionalmente? Ele estava magoadíssimo. A parte começa dizendo, olha, eu não quero falar na frente dela porque eu talvez não consiga me segurar. Bom, existem técnicas autocompositivas próprias para isso. Tá? Como lidar com esse sofrimento, como lidar com esses sentimentos e como lidar com o perdão. Né? E tem um livro que é muito interessante de um grupo de pesquisa, a gente vai passar isso de novo para vocês, tá? De um grupo de pesquisa de um psicólogo na Universidade de Stanford, que é O Poder do Perdão. Né? Não sei se já leram, já conhecem esse livro, não. Luskin, o sobrenome dele, Luskin. A gente vai passar isso com mais calma mais para frente. Né? Em que ele explora essas técnicas que podem ser utilizadas em processos para endereçar adequadamente os sentimentos. Tá? Só para sinalizar, para não ficar um vácuo aí. Bom,